Por que que algumas pessoas crescem, mas nunca amadurecem? Existe uma grande diferença entre crescimento e amadurecimento. E eu acho que a grande resposta para essa pergunta tem a ver com o seguinte ponto de reflexão. Você só amadurece quando você entende que ninguém vai te salvar do problema do qual você se meteu. Fala pessoal, aqui é Renato novamente, seja bem-vindo a mais um vídeo do Papo Certeiro. E hoje a gente vai falar sobre amadurecimento e sobre a responsabilidade de entender que a nossa vida é feita de escolhas, que os resultados que a gente alcança são resultados das nossas escolhas de fato e que somente nós podemos tomar essa decisão. Somente nós somos responsáveis pelas nossas decisões e pelos nossos resultados. Quando a gente é mais jovem, a gente tende a jogar a responsabilidade para tudo que é externo. Então, se eu não conseguir pagar as contas, minha mãe e meu pai vão pagar. Se eu não conseguir fazer o trabalho da escola, eu vou pedir ajuda para um amigo. Se eu não conseguir trabalho agora, não tem importância, porque eu moro com meus pais, por exemplo, e as contas vão estar sempre pagas em dias, eu não preciso trabalhar. Agora, quando a gente cresce, forma a nossa família, amadurece de fato, e toma alguns tombos também, eu acho que isso é importante dizer, eu já tomei vários na minha vida, e só fui aprender depois de ter tomado esses tombos. A gente entende que a gente é responsável pelas nossas escolhas, e que não vai chegar ninguém com uma varinha mágica para salvar a gente do buraco em que a gente se meteu. E aí, principalmente no lado financeiro, isso vale muito, assim, porque muitas vezes a gente se enrola em dívidas, em escolhas erradas que a gente faz, e aí a gente fica esperando que, sei lá, o governo melhore, que as taxas de juros diminuam, ou que a economia melhore para que você consiga resolver seu problema financeiro. Então você coloca a culpa em tudo que está lá fora pelas consequências das suas escolhas, sendo que você sabia que você não podia ter feito aquilo e mesmo assim você fez. Então seja comprar algo que você não está precisando, gastar demais, sabe? Tudo isso tem a ver com escolhas responsáveis e escolhas irresponsáveis que a gente acaba fazendo na nossa vida. Então assim, o amadurecimento, principalmente no aspecto financeiro, tem muito a ver com isso. A gente precisa abrir os olhos para a realidade, a dura e verdadeira realidade. Ninguém vai salvar a gente. Ninguém vai tirar a gente do buraco onde a gente se meteu. Então eu tenho levado isso muito para a minha vida, de uns 10 anos para cá, assim, onde eu entendi que toda escolha que eu tenho tem uma consequência no futuro. Toda decisão que eu tomo tem uma consequência lá na frente. E eu sou o único responsável por elas. E não adianta eu querer culpar o externo. Então é muito fácil, né? Você falar assim, minha vida tá ruim hoje porque o governo tá ruim. Minha vida tá ruim hoje porque a economia tá ruim. Porque meu trabalho é ruim. Mas a gente evita assumir a responsabilidade, né? Então se você tá num trabalho ruim, é por escolha sua. É por decisão sua. Você tem a possibilidade de mudar. Você precisa traçar um plano para isso. Muitas vezes a gente se vê num beco sem saída. Fala, poxa, eu não tenho como sair desse emprego porque eu não vou arrumar outro. E isso é uma crença limitante. A gente se amarra a isso e evita abrir os olhos para o mundo lá fora. Quando a gente pode buscar sim novas possibilidades. E nunca é tarde. Eu tenho 45 anos, vou fazer 46 anos agora, no mês que vem. E eu tenho descoberto várias possibilidades de evoluir na minha vida. Seja no meu trabalho, seja aqui na internet, ou seja mesmo em outros aspectos, como na saúde, como na minha vida financeira mesmo. Então assim, eu entendi que nunca é tarde para tentar recomeçar. E não adianta eu ficar culpando o externo. Não adianta eu ficar culpando o mundo lá fora, o governo, a economia, o meu trabalho, pelas coisas estarem dando errado na minha vida. Só a partir do momento que eu abri os olhos para essa realidade é que as coisas começaram a caminhar melhor. Então, se você está preso nesse ciclo vicioso, sabe? Onde você fica apenas reclamando que o ambiente está influenciando negativamente na sua vida, saiba que você é o único responsável pelas suas escolhas. Você é o único responsável pelos seus resultados. Seus resultados são diretamente atrelados às escolhas que você toma na sua vida. Então, assim, às vezes é uma realidade que é difícil e dura para muitas pessoas entenderem, porque as pessoas vão sempre querer culpar alguém lá fora. Mas eu tô nessa situação, mas não é culpa minha. Alguém me passou a perna. Eu sofri um golpe. Tudo isso são descuidos, né? Falta de atenção, falta de ligar os nossos radares ali, estar sempre atento ao que está nos circulando. Então, eu já me deparei com situações assim onde no primeiro momento eu não entendia que a culpa era minha, mas depois parando para analisar, fui eu que me coloquei naquela situação. Então, é muito complexo isso, né? Porque a gente tende sempre a culpar o que está lá fora.
mas pode dizer para você que em 99% dos casos a culpa é nossa. Então a gente precisa criar um plano onde a gente se atente muito às decisões que a gente vai tomar, às escolhas que a gente vai tomar na nossa vida. Por exemplo, quando eu fico olhando para esses meus 46 anos de vida e vendo as escolhas que eu tomei na minha vida, muitas coisas eu podia ter feito diferente, sim. Muitas coisas eu me arrependo. Muitas coisas eu poderia ter tomado um outro rumo. Mas também esses erros que eu cometi me formaram quem eu sou hoje. Então, eu tenho aquele arrependimento, assim, de poder ter seguido outro caminho lá atrás, mas se eu tivesse seguido outro caminho, eu não estaria aqui agora. Pode ser que eu estivesse em um lugar pior também, né? A gente nunca sabe. Então, a gente tem que entender que até os erros do passado fazem parte do caráter e da pessoa que a gente é hoje. A gente aprendeu com eles, a gente tirou as lições e a gente tenta evitar para não cair nos mesmos erros. Que a gente caia e peque por outros erros, mas não pelos erros que a gente já cometeu lá atrás. Essa eu acho que é a principal lição. Mas a maturidade, ela tem muito a ver com esse entendimento. Poxa, eu sou o responsável pela minha vida. Eu sou o condutor da minha vida. Sou eu que tomo as decisões e eu sou responsável pelas minhas escolhas e pelos meus resultados também, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Eu passei por um momento aí da minha vida onde eu fiquei muito endividado, assim. Tomei decisões erradas lá atrás, tive gastos desnecessários, comprei coisas que eu não precisava, acabei me enrolando com cartões de crédito e outras dívidas. E hoje eu estou no processo de pagamento delas e de saída desse mar de dívidas aí que eu me meti. Mas assim, isso não foi culpa de ninguém de fora, foi culpa minha mesmo. Foi culpa minha de ter me atrapalhado, né, ter me enrolado com essas contas e ter ficado nessa situação. Mas agora, com fé em Deus e com uma boa organização, eu me vejo saindo desse buraco. Então, assim, do mesmo jeito que eu me coloquei, eu estou me retirando desse buraco. E acredito que isso vale para você também. Se você se meteu em uma situação onde você não vê saída, tente entender aonde você errou. Pare de tentar olhar para fora. Fala assim, olha, o que aconteceu lá fora para me colocar nessa situação? Não, olhe para dentro de você e pense, aonde eu errei? Qual erro eu cometi que me colocou nessa situação? É muito difícil para a gente fazer essa autoanálise, mas é muito necessário. A gente precisa olhar para dentro da gente e entender que, poxa, se eu estou assim hoje é porque eu cometi algum erro, cometi alguma falha. Então, por exemplo, no meu caso, todas as dívidas que eu carrego durante todos esses anos aí, se eu olhar para todas elas são de responsabilidade minha. Então, eu cometi erros. E eu preciso entender quais são as lições que eu posso tirar desses erros para não cometer novamente. A gente, principalmente no lado financeiro, a gente tende muito a cometer erros na nossa vida. Por quê? Porque a gente não foi educado financeiramente no nosso histórico, né? Se a gente pegar a nossa geração aí, quem nasceu de 1970, 80 para cá, não teve essa educação financeira de fazer um planejamento, assim. Então, eu no meu caso, durante muitos anos da minha vida eu patinei. Eu não organizei minha vida financeira. E conforme eu fui evoluindo na minha carreira e tendo salários um pouquinho maiores e tal, a gente quer ter coisas, né? A gente quer adquirir coisas e a gente acaba colocando os pés pelas mãos ali e cometendo erros mesmo. É normal, gente. Mas só que o importante disso é, como eu falei, entender onde você errou. Para você poder corrigir, mudar a rota. Sempre é tempo de mudar a rota. E é o que eu estou fazendo agora na minha vida. Eu mudei de cidade, eu organizei minha vida financeira, eu estou reajustando a rota da minha vida financeira, coloquei todas as minhas contas no papel, estou saindo pagando uma por uma e graças a Deus está dando um bom resultado, assim, né? Eu estou conseguindo organizar a minha vida de uma forma saudável, para que esse ano eu consiga levar ele de uma forma tranquila, sem ter esse estresse com as contas, sem ter essa preocupação. Então isso eu considero como maturidade. Por quê? Porque o que me levou a essa decisão é entender que eu sou o culpado pela situação em que eu me coloquei e que ninguém vai me salvar. Tem muita gente que aposta muito na loteria, né, ou coisas do tipo que acham que eu vou ganhar na Mega Sena e eu vou pagar todas as minhas dívidas. É quase impossível, né? Mas não custa nada sonhar, né? Mas assim, é quase impossível. Por exemplo, aqui eu tenho o sonho de comprar essa casa que eu moro, então eu vou construir um plano para isso. Vou construir um plano para isso acontecer. Eu tenho um carro que eu pago financiamento e tenho também o desejo de quitar. Ainda faltam 2 anos, mas vai dar certo, eu vou quitar. Então tudo é um planejamento, né? Para a gente conseguir as coisas na nossa vida, às vezes a gente precisa abrir mão de outras. Então eu fecho a torneira aqui em algumas coisas, deixo de fazer algumas coisas que eu tenho vontade de fazer para conseguir arcar com esse plano que eu tenho na minha mente. Hoje em dia o principal plano aqui é comprar minha casa e terminar de pagar meu carro.
né? Porque o carro, querendo ou não, não é um investimento, né? O carro é um bem que ele é depreciável. Ele é depreciável mesmo, ele só desvaloriza. Mas assim, para o nosso conforto, para a nossa facilidade, a gente quer ter, né? Então, já que a gente quer ter, então a gente precisa se planejar para ter. E eu não acho demérito nenhum, né? Você querer ter um carro, você querer ter uma casa, você querer ter conforto. Pelo contrário, tudo isso são realizações na nossa vida. Só que para você conseguir fazer isso, você precisa entender que você tem que ter responsabilidade. Ninguém vai te salvar se você se colocar em um buraco. Só você mesmo. Então, assim, eu queria trazer essa reflexão mais hoje para vocês, para ajudar, caso você também tenha essa sensação de que você está num buraco e que você está esperando alguma salvação, tenha isso em mente. Só você pode te tirar do buraco em que você se meteu. Ninguém vai te salvar. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, aproveite e já se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. E eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau!